Para esse vídeo a gente quer esboçar o gráfico da função g de x igual a x vezes e elevado a menos x ao quadrado. Tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que ver é sobre o domínio da função, né? Na nossa solução, a gente vai colocar que o domínio da função g são todos os reais. Como eu sei que são todos os reais? Olha, eu tenho a exponencial de um polinômio multiplicada por x, que é outro polinômio de grau 1. Então você só tem polinômios exponencial, você não tem denominador, não tem função raiz, não tem função log, não tem nada que vai restringir o seu domínio. Então essa função está bem definida para qualquer x pertencente aos reais. Ok? Depois, para a gente postar o gráfico, a gente precisa analisar a derivada primeira, achar pontos críticos, ver o sinal da derivada primeira, e é isso que a gente vai fazer. Então inicialmente a gente deriva a função g. Veja, a derivada da função g envolve uma regra do produto, né? Porque eu tenho um produto de x vezes a função exponencial. Então eu vou fazer a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então a derivada de x é 1 vezes a segunda é menos x ao quadrado, mais x vezes a derivada da segunda. E a derivada da segunda envolve a regra da cadeia. Você tem uma composição de funções, né? Você tem a exponencial que multiplica menos x quadrado. Então eu faço a derivada da exponencial, que ela própria aplica em menos x ao quadrado, vezes a derivada de menos x ao quadrado. Aqui é a regra da cadeia, tá? Eu acho que é simples de ver isso, se você tiver em mente que a derivada de menos x quadrado é menos 2x. Né? E aí agora vai ficar moleza, você vai fazer g' de x igual a e elevado a menos x ao quadrado, coloca isso em evidência, e aqui você tem e elevado a menos x quadrado que multiplica 1, né? Então vou colocar aqui 1. E aqui eu tenho e elevado a menos x ao quadrado que multiplica x vezes menos 2x, que no caso é menos 2x ao quadrado. Eis aqui então a derivada primeira da função. Tá? Para a gente procurar os pontos críticos, vamos nos lembrar da definição. A definição de ponto crítico é um ponto do domínio da função onde a derivada não existe ou onde a derivada dá zero. Nesse caso aqui, a derivada está bem definida para qualquer número real. Então a gente procura simplesmente os pontos onde ela dá zero. Tá? Então vamos fazer aqui g' de x é zero, se só se. Observe que a gente tem aqui um produto, né? Duas coisas. Um produto dá zero se só se um dos dois números der zero. Agora, esse número aqui, a função exponencial, nunca vai dar zero, porque a exponencial de qualquer número é sempre positiva. Tá? Então, qualquer que seja o número aqui no expoente, essa função exponencial vai dar sempre positivo. Restou então dizer que isso daqui vai dar zero, né? Porque isso é um polinômio e pode ter raízes. Então, dizer que a derivada dá zero é a mesma coisa que dizer que 1 menos 2x ao quadrado é zero. E é a mesma coisa que dizer que o x é mais ou menos 1 sobre raiz de 2. Esses são os dois pontos críticos da função. Tá? São os pontos que zeram a derivada. Nota que mais ou menos 1 sobre raiz de 2 está no domínio, até porque o domínio são todos os reais. Vamos fazer aqui o sinal da derivada primeira. E vamos colocar o eixo x aqui. E no eixo a gente coloca os possíveis pontos em que a derivada troca de sinal. Esses pontos são os pontos críticos ou os possíveis acidentes no seu domínio. Tá? Nesse caso a gente não tem, o domínio são os reais, eu vou colocar só os pontos críticos aqui. Eu vou colocar menos 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2. Ok? Bom, para a gente analisar o sinal, de novo, a gente vai lembrar que a exponencial é sempre positiva e o que manda no sinal é só essa função aqui. E essa função é uma parábola com a concavidade para baixo, né? Então veja que o sinal da parábola é menos, mais e menos. Tá? Eventualmente pode não ser uma parábola, ou enfim, você às vezes nem lembra de fazer com a parábola, mas tem um método também que é bom, que é, se você já colocou aqui os pontos críticos, né, os pontos onde a derivada dá zero, você já colocou os acidentes no domínio, onde a função, né, o domínio é desconexo, já colocou os pontos onde a derivada não existe, já colocou tudo, você pode simplesmente testar pontos que ficaram nesses intervalos, né, que vão ser formados. Então, por exemplo, você pode testar aqui no ponto zero. Aqui no ponto zero, se você testar a sua derivada, vai dar positivo. E aí você vai saber que a sua derivada aqui é positiva em todo esse intervalo. Então você testa num ponto, se der positivo, ela vai ser positiva até que chegue num desses, né, numa dessas divisórias. E aí você pode testar aqui no ponto, sei lá, menos 2, aqui no ponto 2, ou menos 1 em 1.
e você vai notar que a sua derivada é negativa aqui e aqui. Então, a derivada está trocando de sinal no ponto menos 1 sobre raiz de 2 e mais 1 sobre raiz de 2. Veja que ela indica, né, quando a derivada é negativa, ela indica que a sua função é decrescente. Quando ela é positiva, a sua função é crescente. E ela volta a ser negativa, a sua função é decrescente de novo. Agora que a gente já sabe as trocas de sinal da derivada, pelo teste da derivada primeira, a gente consegue classificar esses pontos críticos em máximo local, mínimo local ou nenhum dos dois. E aqui você vê que a sua função passa de decrescente para crescente. Ela decresce e depois cresce. E você tem um mínimo. Então esse ponto aqui é mínimo local. E aqui é justamente o contrário. A função cresce e decresce. Portanto você tem um máximo local. Por enquanto eles são mínimos e máximos locais. Mais adiante a gente vai checar se pode ser um máximo e mínimo global também. Tá bom? Essas são as informações que a derivada primeira fornece sobre a função. Continuando, a gente já sabe as informações da derivada primeira, vamos fazer a derivada segunda, tá? Então vamos derivar essa expressão aqui. Para a gente fazer a derivada segunda, vai cair de novo numa regra do produto. Tá? Então eu vou fazer de novo a regra do produto, eu derivo a primeira vez a segunda, mais a primeira vez a derivada da segunda. Então derivando a primeira, vai dar de novo e elevado a menos x ao quadrado, vezes menos 2x, essa é a derivada da primeira, multiplico pela segunda. Mais a primeira vezes a derivada da segunda, que no caso é menos 4x. Essa é a derivada da segunda, agora a gente só vai agrupar as coisas. Então veja que G duas linhas, aliás, eu vou colocar o e elevado a menos x ao quadrado em evidência. E a priori, então, a gente vai ter menos 2x mais 4x ao cubo. E depois a gente vai ter menos 4x. As duas linhas, então, bom, essa parte aqui, ó, vai ficar 4x ao cubo menos 6x. Tá? Veja que a gente pode colocar 2x em evidência, então eu já vou colocar logo 2x em evidência. Elevado a menos x ao quadrado. Tá? E quando a gente põe 2x em evidência aqui vai ficar 2x ao quadrado menos 3. Então, entre parênteses vai ficar 2x ao quadrado menos 3. Ok? Depois que a gente tem a derivada segunda, novamente a gente se preocupa com os pontos onde a derivada segunda dá zero ou onde ela não existe. E esses pontos são candidatos a ponto de inflexão. Tá? Então, para a derivada segunda que não existir, a gente recorre, né, às mesmas coisas que a gente tinha antes. A gente tem polinômios com exponencial e não tem acidente nenhum aqui, a gente não tem nenhum problema com a definição dessa função. A gente vai fazer somente g' de x igual a zero. E isso acontece, bom, a exponencial é positiva sempre, eu não me preocupo com ela. Mas eu tenho aqui um x que pode dar zero e 2x ao quadrado menos 3 que também pode ser zero. Então, desse lado, x pode dar zero, ou essa parte aqui pode ser zero. E se essa parte for zero, é um sinal de que x é mais ou menos a raiz de 3 meios. Tá? Então, ou vai dar mais ou menos a raiz de 3 meios, ou vai dar zero. Esses são os pontos que zeram a derivada segunda, são os candidatos a pontos de inflexão. Vamos ver se eles são pontos de inflexão mesmo. Vamos colocar aqui então o zero, né? Derivada segunda da zero, vamos colocar menos raiz de 3 meios e vamos colocar mais a raiz de 3 meios. Esses pontos onde a derivada segunda dá zero, tá? A gente pode então agora testar o sinal dessa derivada. A gente pode ver o seguinte: para x anterior a menos raiz de 3 meios, a gente vai fazer agora então uma mescla desse sinal com esse, tá? Veja que aqui, de um lado,
o x menor do que menos raiz de 3 meios, essa parte aqui vai ser negativa, porque o x vai dar negativo. Essa parte aqui da exponencial ela é sempre positiva. E aqui você tem de novo uma parábola, né? Essa parábola agora ela tem concavidade para cima. Então, para x anterior a raiz de 3 meios vai dar mais. Né? Veja que a concavidade para cima e vai dar mais. Então, você vai ficar com menos, mais e mais nessa parte. E aqui, então, vai dar menos. Tá bom? Para x entre menos raiz de 3 meios e 0, a gente vai ter uma coisa semelhante. Vai dar menos, mais, e aí aqui a gente já vai estar com a parte menos. Então, aqui vai ser menos, mas aqui na parábola vai dar mais. Perdão, vai dar menos. Então, vai ficar com menos, mais e menos e vai dar mais. Quando a gente passar aqui entre 0 e raiz de 3 sobre 2, aí o x troca de sinal, né? Porque agora o x é positivo. E aí vai ficar mais, mais e menos. Porque na sua parábola aqui vai dar menos, e vai ficar menos, mais e mais. E aí vai dar menos. E finalmente, quando o x for maior do que raiz de 3 meios, você vai ter nesse fator mais, esse sempre mais, e na sua parábola você vai ter mais também. Vai ficar mais com mais com mais. A sua função derivada segunda vai ser positiva nesse ponto. Tá bom? Então, basicamente, o que a gente confirma? Esses pontos aqui que zeravam a derivada segunda eram candidatos a pontos de flexão. Como a derivada segunda troca de sinal em todos eles e a derivada primeira está bem definida, ou seja, em todos eles você tem reta tangente, você tem reta tangente em todos e a derivada segunda trocou de sinal, os três são pontos de flexão de fato. Então você confirma que eles têm pontos de flexão, tá? Então eu vou colocar aqui que são pontos de flexão, porque agora você checou que a derivada segunda troca de sinal. A última informação que a derivada segunda te dá, o sinal dela, é sobre o gráfico da função, né? A concavidade do gráfico. Então veja que nesse intervalo o gráfico é côncavo para baixo, para cima, para baixo e para cima novamente. A concavidade vai trocando de ponto em ponto, ok? Esses são os dados que a gente pode tirar do gráfico analisando a derivada segunda da função g. O próximo passo é tentar achar as assíntotas do gráfico da função. Então, vou começar pelas assíntotas verticais. Tá? A gente já sabe que os candidatos às assíntotas verticais são números que zeram o possível denominador da função. Porque uma reta x igual a A é uma assíntota vertical, assim, quando x tende para A, para a direita ou para a esquerda, o limite da função dá mais ou menos infinito. Então, os candidatos são os números que zeram o possível denominador. Mas veja que aqui a gente não tem denominador nenhum. Então, isso daqui, né, não vai ter um número real para o qual x tende de forma que a função vá para mais ou menos infinito. Então, as assíntotas verticais estão descartadas nesse caso. As horizontais, a gente vai fazer o limite quando x tende para mais infinito ou para menos infinito da função, né? Para fazer esse limite, pessoal, a minha sugestão é você escrever a função dessa forma e notar que isso dá uma determinação do tipo infinito sobre infinito, né? Quer dizer, aqui você tem x que vai para infinito, aqui x ao quadrado vai para infinito e a função e de x ao quadrado vai para infinito também. E quando você tem essa determinação, você pode usar o L'Hopital, e deriva em cima, deriva embaixo, né? E o limite, se existir, ele permanece. Então vejamos, usando o L'Hopital, isso daqui vai ser o limite, quando x vai para mais infinito, de 1 sobre 2x é de x ao quadrado. Veja que agora você tem um limite em cima dando 1, embaixo tem uma coisa que vai para mais infinito, né? Então o quociente vai a zero. Se você fizer o limite com x tendendo a menos infinito, a análise é exatamente a mesma, né? Tanto faz ou mais ou menos, você vai usar o L'Hopital e vai chegar nesse ponto de novo. Então a conclusão é a reta y igual a zero. Essa reta é uma assíntota horizontal. Lembre-se de que essa reta é o próprio eixo x, né? A reta y igual a zero, os valores para os quais y dá zero é o próprio eixo x. Então o eixo x é uma assíntota horizontal e é a única assíntota deste gráfico. E agora, para a gente concluir o exercício e finalmente esboçar o gráfico da função, a gente vai substituir esses pontos aqui que são importantes na própria função, né? E marcar já alguns desses pontos. Então vejamos, os pontos críticos menos 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2, se você substituir na função, você vai encontrar menos 1 sobre 2 raiz de E e 1 sobre 2 raiz de E. Então já vou marcar esses pontos aqui, ó. Eu vou colocar um deles aqui e o outro
aqui. Tá ok. Depois eu posso substituir menos raiz de 3 meios e mais raiz de 3 meios. E se eu substituir, eu vou achar raiz de 3 sobre 2é e menos raiz de 3 sobre 2é. Então eu já vou marcar aqui o ponto aqui e o outro ponto aqui. Finalmente eu posso substituir o zero, que claramente vai dar zero, né? Então a origem também faz parte do gráfico. Pronto, esses são 5 pontos que são importantes. Agora vamos para a nossa análise. Ó. Até o menos raiz de 3 meios, a sua função decresce com a concavidade para baixo. Tá? Ela decresce com a concavidade para baixo e quando ela vem lá do menos infinito, ela vem perto de zero. Então ela vai decrescer com a concavidade para baixo aqui. Ok? No menos infinito ela tem que chegar perto do eixo x. Depois, entre menos raiz de 3 meios e menos 1 sobre raiz de 2, a gente tem uma função que decresce, mas agora a concavidade é para cima. Então ela vai decrescer agora ó, com a concavidade para cima. Pronto. Depois, quando você passar de menos 1 sobre raiz de 2, a sua derivada primeira troca de sinal. Então agora a sua função cresce com a concavidade para cima, até o zero. Então ela cresce com a concavidade para cima. Ok? Muito bem. Quando você chegar aqui no zero, lembrando que o zero é um ponto de inflexão, agora a sua derivada primeira mantém o sinal positivo, mas a derivada segunda trocou de sinal. Então a sua função cresce com a concavidade para baixo. Veja que o zero é um ponto de inflexão, ó. A concavidade aqui é para baixo. Ok. Analisando novamente, agora passando pelo ponto 1 sobre raiz de 2, veja que a sua derivada primeira troca de sinal. A derivada segunda não. Então a função decresce com a concavidade ainda para baixo até o próximo ponto. Ó, decresce com a concavidade para baixo. Desculpe. E terminando o nosso gráfico, a partir desse ponto raiz de 3 meios, a sua função decresce com a concavidade para cima. Quando x vai para infinito, ela tende a zero. Então ela decresce com a concavidade para cima e quando x vai para infinito ela vai tendendo a zero, ela vai assintotando o eixo x, ok? Lembre-se que com o teste da derivada primeira a gente tinha achado que esse ponto era mínimo local e esse era máximo local. Agora observando o comportamento da sua função, já dá para afirmar, né, sabendo que ela vai assintotar o eixo x e ela é sempre decrescente lá e sempre crescente aqui, já dá para observar que esse ponto, além de máximo local, é um máximo global da função. E, olhando também para o gráfico, dá para observar que esse ponto, além de ser um mínimo local, é um mínimo global da função. Então, depois que você faz o esboço e percebe a tendência de crescimento e decrescimento, você consegue, às vezes, avaliar aqueles mínimos que eram locais como globais. Tá bom? E aqui estão os pontos de inflexão, enfim, os pontos críticos. Eu acho que ficou um gráfico bem interessante. Vale lembrar que esse gráfico ele é simétrico em relação à origem, pelo fato da sua função ser uma função ímpar. Tá bom? Acho que ficou um gráfico bacana, eu espero que tenha ficado claro e que tenham entendido. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.